E aí, pessoal, beleza? Aqui Marcos falando e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMCO. Mais uma vez aqui interagindo com o nosso público, apenas os nossos inscritos, né? Ou aquelas pessoas que estão interessadas em tecnologia, sobretudo em Linux. Eu vou passar uma rápida apresentação aqui, pessoal, e explicar algumas coisas interessantes aí. Quem sabe abrir uma discussão aqui, né? Saudável sobre a tecnologia e dentro dela o assunto Linux. Pessoal, é o seguinte, o canal MGMCell foi inscrito no YouTube, na plataforma YouTube, em 12 de fevereiro de 2012. Né? Então, portanto, aí, né, até a data deste vídeo, o nosso canal aí ele tem 10 anos, né, de luta. E eu tenho aqui como eu me chamo Marcos Gomes Micel. Comecei há 20 anos atrás como técnico em informática. E hoje eu acumulo, além desta função de técnico em informática, eu também tenho conhecimentos aí na parte de eletrônica digital e programação, tá bom, pessoal? Não sou assim, não posso dizer que domino a eletrônica digital ou a programação. Né? Onde eu tenho maior qualificação é realmente nessa parte de software, sistemas operacionais, rede, manutenção em computadores, hardware. E tenho aí algum conhecimento, sim, nessa parte de programação e eletrônica digital. Né? Bem, pessoal, esclarecendo então, de uma vez por todas, para o nosso público aí que nos segue, o canal MGMCell, ele é um canal de tecnologia e a gente tem um objetivo, sim, né? A gente tem metas e eu estou tentando atingir aqui já há 10 anos, não é fácil. O YouTube é uma plataforma muito grande, né? E existe concorrência também, né? Então, abordando assuntos de tecnologia em geral e no segundo momento especificando, né, os assuntos, o top principal aí, né, os assuntos principais do canal seriam então sistemas operacionais, né, a abordagem de sistemas operacionais, Linux, Windows e Android, principalmente, sobretudo, Linux. Já já eu explico por que, né, esse enfoque em cima do Linux. Programação usando a IDE Lazarus e alguma coisa aí de programação mobile, né, para essa plataforma. O próprio Lazarus oferece isso também, né? Ainda em fase experimental, né, mas tem. E aí a eletrônica digital, conforme eu falei para vocês, aí na parte de reparos de PCs, reparos de placas mães aí, notebooks e smartphones, né? Pessoal, eu separei aqui uma pesquisa bastante curiosa que eu retirei da internet. Eu vou deixar a fonte aqui na descrição desse vídeo. Não foi fácil encontrar essas informações, pessoal, atualizadas. Claro que não é uma pesquisa 100% confiável, né? Porque as coisas são dinâmicas e pode... E as coisas mudam. Pessoal, se sair na gravação latido de cachorro, eu sinto muito. Eu não posso dar um tiro no cachorro do vizinho, os cachorros aqui estão latindo. Infelizmente, não sei se o meu microfone vai capturar. E se capturar, eu peço desculpas a todos, tá? Eu deixei tudo pronto aqui, então às vezes acontece isso, né? Então, seguindo, né? Como eu ia dizendo, essas informações não foram fáceis de encontrar na internet atualizadas. Então, as informações mais atualizadas que eu encontrei são essas aqui, que eu estou aqui mostrando para vocês, né? A pesquisa foi feita por uma empresa chamada StatCounter, né? E esses dados eles são referentes a julho de 2022. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui
Hoje é 2 de outubro de 2022, né? Então, portanto, aí pode ter aí alguma alteração, né? Mas assim, pessoal, a realidade hoje do Linux, especificamente do Linux, é que o Linux hoje ele é usado, como vocês estão vendo aí no gráfico, em torno de 1% no mundo todo, né? Claro que 1% no mundo representa aí na população mundial, representa milhões de pessoas, né? Mesmo assim, é um número pequeno, né? Existe outras pesquisas que mostram ali, pessoal, uma média de 4,5% a 5% de uso do Linux no mundo inteiro, né? Eu acredito que esteja aí girando, eu acho que essa pesquisa, esse 1%, até é bem questionável, né? Mas vai lá, são só dados que eu trouxe aqui apenas para enfatizar, né, essa apresentação. Eu acredito que hoje seja em torno de 4,5% a 5%. Sempre oscilando ali, né? Oscilando entre 4 a no máximo 6,5%, 7% aí. Vocês vão. Qualquer um que fizer uma pesquisa aí na internet vai encontrará dados com essas médias aí, né? O que ainda é pouco, né? Esse número aqui eu vou mostrar para vocês que ele é ao mesmo tempo um problema, mas também a solução, né? Então assim, pessoal, o que acontece? Por que o Linux não é usado por mais pessoas, né? Aí eu deixei ali a questão, né? A pergunta. E eu separei algumas causas principais aí que eu acho que acontecem, que contribuem para que as pessoas não utilizem o Linux em nível de desktop, tá, pessoal? Eu estou falando em uso para desktop, para o computador normal, PC, né, pessoal? Porque o Linux em nível de servidores, ele hoje eu acho que até domina o mercado, creio eu, né? Então a primeira coisa tá aqui, ó, é a indústria. Por quê? Porque a indústria hoje, durante muitos anos, nós temos aí o Windows. O Windows já sai já os dispositivos, PCs, notebooks, eles saem já da fábrica com o Windows pré-instalado, né? Então aí nós temos contratos entre a Microsoft e a indústria, né? Isso não há como concorrer com isso, né? É muito difícil. Embora nós temos hoje já algumas iniciativas pequenas ainda, mas do ponto de vista da indústria de hardware, né? Que é onde nós temos aí já alguns dispositivos já que saem da fábrica nativamente, né? Com o Linux instalado, né? A segunda questão, pessoal, a segunda coisa é o nível de aprendizado, né? Existe, nesse ponto de vista de aprendizado, existe muitas pessoas que dizem aí, muitos usuários, que o Linux ele é um sistema mais difícil que o Windows, né? Eu acho que isso não é verdade, porque não existe sistema operacional hoje que realize tarefas sozinho, né? Exceto os processos, né, de um sistema que são necessários, né, para o seu funcionamento. Por exemplo, reconhecimento de hardware, né? O Windows tem o sistema Plug and Play, que hoje o Linux também não é muito diferente, né? Mas tirando essas tarefas que são automáticas, não existe sistema que faça tudo sozinho. Nós não entramos ainda. O advento da inteligência artificial, ela ainda está numa fase embrionária, né? Então as coisas não são feitas sozinha.
Ainda é, ainda é necessário sempre um comando ali de um ser humano, né? Embora nós tenhamos aí um nível de automação muito grande, mas bastante avançado, mas ainda permanece a necessidade de operação das máquinas, dos dispositivos computacionais, né? Mas de qualquer maneira, pessoal, o Linux ele tem sim um nível de aprendizado um pouco mais, digamos que um pouco, o nível é um pouco mais, eu não diria, não usaria a palavra complexo, mas ele exige um pouco mais sim do usuário para o aprendizado, né? Então isso tem um fundo de verdade, exige um pouco mais de dedicação. Aí entra uma série de questões, né? Que eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente pode ser discutido isso. O aprendizado exige primeiro tempo. Então me parece que as pessoas não têm muito tempo hoje. A gente vive numa correria, né? E o Windows ali, qualquer um aprende a utilizar dando meia dúzia de cliques, né? Em contrapartida, usuários de Linux eles tendem a ser, como eu direi para vocês, colocar isso com cuidado. Usuários de Linux que usam, ou melhor, desculpem, usuários de Windows que usam só o Windows, eles tendem a ter um conhecimento de tecnologia, pessoal, muito raso, muito superficial, porque o Windows ele não convida, ele não é convidativo ao usuário do ponto de vista de aprendizado, certo? O Windows ele não é um sistema que foi feito para o aprendizado. Parece estranho até eu dizer isso, mas é. O Windows ele é praticamente um sistema que pode ser gerenciado via interface gráfica com cliques. O usuário gerencia o sistema através de cliques, né? Então isso é algo positivo até um ponto, né? É algo positivo, mas do ponto de vista de privacidade é algo positivo, mas é negativo por esse ponto de vista. As pessoas ficam absolutamente dependentes, desenvolvem um conhecimento tecnológico raso, né, e acabam não aprendendo absolutamente nada sobre tecnologia. Tecnologia, pessoal, deveria de ser matéria escolar obrigatória. Em países desenvolvidos né? Então, assim, infelizmente, há muitas pessoas ainda cegas que têm uma cegueira, uma espécie de cegueira tecnológica. Assim como nós temos cegueiras, a cegueira econômica, né? As pessoas precisam de educação financeira, precisam de educação social, política, né? É preciso também para qualquer país, né, desenvolver, é preciso educação tecnológica. Então as pessoas hoje vivem numa cegueira, num automatismo absurdo, né? Não no sentido da tecnologia, eu digo, aquele automático, né? As pessoas não conseguem sair do automático e por aí vai, né? Então o Linux nessa parte, a pessoa que se depara com Linux, qualquer distribuição, seja até as mais simples, porque nós temos hoje distribuições muito fáceis de usar, né? Como o Ubuntu, Linux Mint, né? E outras aí bem amigáveis, onde o usuário ele não vai praticamente ser obrigado a utilizar o chamado e temido terminal, né? Mas mesmo assim, em algum momento, pessoal, sempre será necessário, mesmo que básico, o uso do terminal no Linux, né? Então aí, quando o usuário se depara com o terminal, ele realmente, muitos até abandonam, né?
o Linux. Mas no frigir dos ovos é isso aí mesmo, né? É o conhecimento. E a desinformação, né? O critério de desinformação é porque assim, as pessoas nem sabem que existe o Linux. Ele é pouco divulgado. Nós temos aí, talvez no Brasil hoje, canais de Linux no YouTube, talvez aí, a exemplo do meu aqui, que abordam, né, Linux. Talvez aí meia dúzia de canais. Não passa de 10 bons canais, né, aproveitáveis, que divulgam o Linux, né. Agora o Windows, nós temos milhares de canais, né. Aí esse é um dos motivos pelo qual eu insisto com o Linux e faço essa divulgação aqui. E por último, pessoal, é o suporte. As pessoas precisam, o usuário que está entrando no Linux, ele precisa de suporte. Assim como o Windows, né? Na verdade, o Windows no passado também ali exigiu-se um aprendizado de todos. Eu lembro que as pessoas, logo ali que o Windows foi lançado, ali na Windows 95, 98, ali, as pessoas tinham dificuldades extremas, mesmo sendo ali um sistema bastante intuitivo, clicável, né? Vamos dizer assim, as pessoas tinham extremas dificuldades, que era novidade aquilo ali, aquela tecnologia, né? A tecnologia começando, sistemas operacionais tinham muita dificuldade, né? Então, a tecnologia, ela exige um aprendizado, né? E exige uma pré-qualificação. Aí que eu falo em cegueira tecnológica, né? Então, pessoal, qual seria a solução para isso tudo que eu falei aqui, né? Para o Linux. Bom, depois de 20 anos de uso, com muitos anos que eu utilizo o Linux, eu cheguei a essa conclusão, né? É preciso, primeiro, divulgação. Muita divulgação. Muitos canais divulgando, precisaria de muitos canais na internet, nas redes sociais, divulgando o Linux, né? Mais divulgação, né? Infelizmente isso não acontece, né? São pessoas aí praticamente, dá para dizer que guerreiras, né? Que ignoram a lógica, vão contra essa lógica toda aí de industrial aí do Windows. E com muita coragem, né? Por uma iniciativa própria ali mesmo, às vezes sem nenhum incentivo, sem nada, né? Divulgam por sua conta, né? Porque são usuários de Linux, né? Perceberam ali as vantagens que o Linux oferece, né? E aí ajuda também, né? Divulgação, depois ajuda e no final aí suporte, né? Então ajuda em grupos, né? Portais aí divulgando Linux. E depois o suporte pode ser pago, pode ser gratuito, aí enfim, vai de cada um. Então assim, pessoal, já finalizando, por que usar o Linux, né? Eu acho assim que o motivo principal é que o Linux hoje, as tecnologias, elas são bastante caras, né? Num país que a gente vive no Brasil, onde o poder aquisitivo, né, das pessoas é baixo, o Linux ele representa então uma porta de entrada gratuita para as novas tecnologias, né? Porque o Linux ele tem alta tecnologia, ele oferece alta tecnologia, ao contrário do que as pessoas pensam, por ser gratuito, livre, de uso livre, né? Então, entre muitos benefícios, o Linux oferece segurança. Ele é um sistema seguro e livre praticamente livre de vírus. É claro que existe vírus também para Linux, mas eles são muito poucos. E o sistema ele é tão seguro que quando ele pega um vírus, normalmente os estragos no sistema eles são praticamente inócuos, né? Inofensivos, né? Ao contrário do Windows, né? O Linux também ele oferece muita estabilidade. É um sistema estável e o nível de erros ou falhas, pessoal, nesse sistema é muito baixo. É muito baixo, certo?
E ele também é um sistema open source. Né? O que significa isso? Um sistema de código-fonte. Código-fonte é a escrita do programa. Todo programa é escrito em forma de código-fonte, né? E normalmente quem tem acesso a esse código-fonte é só o programador, mas aqui no caso do Linux, todos podem ter acesso a esse código-fonte, porque ele é aberto. Então já está dizendo aqui open source, fonte aberta, né? E pode ser inclusive modificado, né? O Linux ele pode ser copiado livremente, pode ser modificado, né? Você pode pegar aí uma cópia do Linux e passar adiante para outra pessoa, para uma empresa, para um amigo, para um parente, sem ter que dar satisfação a ninguém. O Linux é absolutamente livre. É liberado sob licença livre, tanto de uso quanto de modificação e também de distribuição. Então eu finalizo aqui também, né, reafirmando isso, né? O Linux ele é sem custo. Não existe custo para o Linux. O Linux é totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode utilizar o Linux, ele pode ser baixado gratuitamente pela internet, né? E há milhões de variantes do Linux hoje na internet que nós chamamos de distribuições de Linux, né? Então ele é totalmente de graça. Então, finalizando aqui, pessoal, quando eu mencionei ali cegueira tecnológica, eu estava me referindo a isso aqui, tá? Tentando aí fazer um resumindo essa área tecnológica, que é difícil, né? Uma área muito ampla, mas eu fiz o meu resumo aqui e coloquei dessa forma para que as pessoas entendam. Nós sabemos hoje, a tecnologia ela é cada vez mais presente na sociedade. Aqui no Brasil, nós praticamente em 2018 elegemos um presidente, elegemos os nossos representantes políticos pela internet. Hoje é 2 de outubro, dia das eleições, né? Daqui a um pouco eu vou votar, né? Também cumprir aí o meu dever, né? Como cidadão. Também, através da tecnologia, mais uma vez, o presidente atual, eu não vou falar o nome, pessoal, porque estamos, embora eu não seja candidato de nada, né? Não estou aqui fazendo propaganda política, mas não vou mencionar o nome aqui para não correr o risco, mas o presidente atual do Brasil provavelmente deve se reeleger. Eu torço por isso. Todos sabem aí que eu sou aqui verde e amarelo. Eu sou a favor do Brasil. E infelizmente é uma desconfiança, não posso afirmar, mas o meu canal aqui, a partir do momento que eu declarei isso, o meu canal passou a acontecer aqui algumas coisas estranhas, desaparecendo views, diminuindo, comentários, inscritos, etc. Mas vai lá, faz parte. Pessoal, não estou dizendo que isso é uma verdade, não posso provar, mas é um sentimento, uma intuição, uma desconfiança que eu tenho. E o canal aqui está aberto também para qualquer pessoa, tá? Não há aqui nenhuma forma de rejeição, cancelamento ou descrição, mesmo pessoas que não são verde-amarelas. Existe uma corrente política no Brasil esquerdista, centro-esquerda, também se quiser participar aqui do canal, não tem problema nenhum, desde que seja mantido o respeito natural, né? E sejam respeitados também aquelas regras de conduta que nós sabemos que existem, né? Então, para finalizar, pessoal, é o seguinte, resumindo, por que eu chamo de cegueira tecnológica? Porque existe 2 indivíduos hoje atuantes na tecnologia. O primeiro é o consumidor de tecnologia, que eu chamo de apenas consumidor de tecnologia. E na minha opinião, ele será sempre um mero coadjuvante neste processo, né, tecnológico. E ele sempre vai exercer um papel figurativo. Um exemplo que a gente pode dar é o mero consumidor de tecnologia. Ele apenas consome tecnologia. Certo? E aí vai isso aqui para pensar, tá? Você aí que está
que deseja aí um emprego, deseja de repente aí uma ascensão profissional, pense muito bem nisso, porque hoje a tecnologia, ela é o top hoje. A tecnologia está presente em tudo. É o único setor que eu conheço que todas as pessoas, independente da sua profissão ali, né, as suas habilidades ali que exercem, ela é obrigado hoje a usar essa ferramenta chamada tecnologia, certo? Então é uma área realmente muito importante que as pessoas não ainda despertaram para isso. Existe uma cegueira tecnológica e o Linux é uma porta aberta, gratuita, eu repito novamente, para as pessoas terem acesso à tecnologia, certo? Por isso ainda também não despertaram para essa questão de um sistema operacional gratuito, livre, bastante atualizado, que oferece alta tecnologia, e que pode ser a solução até mesmo para o mundo, talvez aí no futuro próximo, né? Então, o segundo indivíduo seria o construtor de tecnologia. Esse indivíduo, sim, ele vai exercer sempre um papel de protagonista, pessoal, nesse processo tecnológico. E ele sempre vai, ele ditará as regras, ele sempre vai criar regras e que serão seguidas pelos demais, né? Então, um exemplo é o programador, né? O programador, ele simplesmente cria novas tecnologias, né? Ele é uma figura que exerce nesse processo aí um papel muito grande. Ele cria e dita os novos trejeitos, os novos costumes através de softwares, de sistemas, aplicativos, né? Então é isso, né? Fica aí essa mensagem final aí para pensar, né? Principalmente, pessoal, na questão aí profissional, né? Então o que eu posso dizer aqui para todos é o seguinte: faça para você mesmo esta pergunta. Você é um indivíduo? Olha, talvez até fora da tecnologia, tanto faz dentro da tecnologia ou fora. Você é um indivíduo hoje coadjuvante da sua vida? Você exerce um papel apenas coadjuvante, um papel figurativo? Ou você é o protagonista da sua vida? Se você não é um protagonista, você pode ser um protagonista, inclusive de tecnologia. É claro que exige dedicação, exige aprendizado, exige vontade, luta, mas tudo na vida, pessoal, é assim. Nada se constrói sem luta, sem dedicação, sem empenho e sem, principalmente, conhecimento. E hoje o conhecimento tecnológico está em alta e sempre estará. Sempre. A tecnologia realmente é um nicho muito importante hoje na nossa sociedade, né? Até mesmo no mundo, né? Sempre será algo muito importante, né? Então, beleza, pessoal? Dado o recado, eu agradeço a todos aí e até o próximo vídeo.